Olá! Na aula de hoje nós vamos estudar sobre a adulteração em óleos e gorduras. O objetivo da nossa aula é conhecer os diferentes tipos de adulterações em óleos e gorduras e as legislações responsáveis. O azeite representa 3% do consumo humano de óleos vegetais no Brasil. E o Brasil corresponde a 2% de vendas de óleos vegetais consumíveis no mundo. O seu valor econômico representa cerca de 15% do comércio mundial das oleaginosas. No Brasil, cada pessoa consome por ano 300 ml de azeite, sendo que esses valores tendem a aumentar cada vez mais. A importância do consumo dos óleos vegetais está relacionado ao alto percentual de ácido oleico, que é um ácido graxo monoinsaturado com propriedades terapêuticas positivas sobre o sistema cardiovascular. Os óleos também são uma excelente fonte de ácidos graxos essenciais, como, por exemplo, os ácidos graxos poliinsaturados. Os óleos também contêm antioxidantes naturais, como os tocoferóis, representados pela vitamina E, e os compostos fenólicos. Além disso, contém substâncias aromáticas que tornam os azeites sensorialmente especiais. Devido a todos esses fatores importantes ao consumo de azeite, os produtores de azeite estão tirando proveito no sentido de realizar fraudes e adulterações. Por ser um produto de alto valor no comércio, pelas suas características saudáveis, o azeite é um produto bastante sujeito a adulterações, principalmente com outros óleos vegetais de menor valor comercial. Os objetivos da fraude em óleos são a obtenção de lucro, o maior rendimento do produto e um baixo custo na produção. Os tipos de fraude em óleos temos como exemplo a presença do azeite lampante. Ele é permitido apenas para o uso industrial. A fraude mais comum praticada por empresas envasadoras é a utilização de óleo vegetal com esse tipo de azeite lampante, que tem um cheiro forte, elevada acidez, é extraído de azeitonas deterioradas ou fermentadas e que não deve ser destinado à alimentação. Outro tipo de fraude em óleos é a adição de óleos vegetais comuns com azeite. Esse tipo é muito comum, pois adiciona-se outros óleos vegetais de menor valor comercial. E é uma prática principalmente realizada quando o azeite é envasado no Brasil. Outros tipos de fraude em azeite são a mistura com óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol ou óleo de girassol alto oleico. A mistura também com azeite refinado, sendo que no comércio é vendido como azeite de oliva extra virgem, ou a mistura de azeite com óleo de bagaço de oliva, também sendo comercializado como azeite extra virgem. As gorduras também sofrem o processo de fraude ou adulterações, como exemplo, a adição de gorduras estranhas à matéria principal, a adição de partes do animal à banha, a adição de conservantes para mascarar a rancidez, que é um processo de decomposição dos óleos e das gorduras, a adição de água para aumentar o volume da gordura e, posteriormente, a adição de glicerina ou vaselina. Normalmente adiciona-se a água para aumentar o peso ou volume da banha e, em seguida, adiciona-se vaselina ou glicerina para mascarar essa primeira fraude da adição de água. As dificuldades na detecção de fraudes e adulterações em óleos e gorduras estão no sentido de que faltam padrões de referência. Também faltam laboratórios capacitados para detectar as fraudes, pois as técnicas de detecção de fraudes e adulterações em óleos e gorduras, elas exigem técnicas muito complexas, técnicas analíticas avançadas, além de equipamentos muito sofisticados. As ferramentas que existem hoje para identificar a identidade e a pureza dos azeites são as legislações nacionais e as legislações internacionais. Elas estabelecem os parâmetros comparativos e limites máximos e mínimos exigidos para cada grupo e tipo de produto. No Brasil, temos a resolução da diretoria colegiada, a RDC
número 270/05 da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a Instrução Normativa IN1/12 do MAPA, que traz o regulamento técnico dos azeites de oliva e óleos de bagaço de oliva. As normas brasileiras se baseiam mais nos limites do Conselho Oleícola Internacional, o COI, e do Codex Alimentários da União Europeia e de outros países como os Estados Unidos. A classificação dos azeites nos seus diferentes tipos não é possível apenas com a consulta da resolução da Anvisa. São necessários padrões mais rígidos e padrões mais complexos. E para que isso aconteça, é necessário que conste na embalagem do produto as informações confiáveis da qualidade do mesmo. Com relação às legislações, para a banha de porco, temos o regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de origem vegetal, com os artigos 1 a 105, artigo 106 ao 261, artigo 262 ao 363, artigo 364 ao 474, artigo 475 ao 597, artigos 598 ao 705 e, por último, artigos 706 ao 833. Para os óleos e gorduras vegetais, temos a RDC número 270, de 22 de setembro de 2005. Na aula de hoje, nós estudamos sobre a adulteração dos óleos e das gorduras. Vejo você na próxima aula.